Nunca pensei que meu próprio filho pudesse me abandonar. Mas a vida tem um jeito de revelar o verdadeiro caráter das pessoas nos momentos mais inconvenientes. Como no meio do aeroporto internacional em Madrid, com anúncios ecoando em espanhol por todos os lados, cercada por estranhos apressados que nos olhavam com uma mistura de pena e alerta. Mãe, eu não aguento mais isso. A voz de Rafael estava carregada de raiva, seu relógio importado brilhando sob as luzes fluorescentes do Terminal 1 enquanto gesticulava violentamente. Toda viagem, toda reunião de família, todo feriado é sempre sobre o Gabriel e as necessidades dele. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar, diga de onde me acompanha e deixe também uma nota de 0 a 10 para essa história. Aproveita e se inscreve no canal, assim você não perde as próximas. Mudei o peso de um pé para o outro, sentindo cada um dos meus 68 anos nos ossos doloridos. Ao meu lado, Gabriel balançava para frente e para trás, as mãos cobrindo os ouvidos, murmurando baixinho para bloquear o ataque sensorial avassalador do aeroporto espanhol. Meu coração doía pelos meus 2 filhos naquele momento, embora por razões completamente diferentes. Rafael, por favor, foi só uma pequena crise. A mudança de portão foi inesperada. Você sabe como o Gabriel sofre com mudanças repentinas nos planos. Tentei manter a voz calma, sabendo que o estresse adicional só pioraria tudo para o Gabriel. Quando chegarmos ao hotel em Lisboa, tudo vai se ajustar. Uma crise pequena? A risada de Rafael foi áspera. Ele se jogou no chão gritando por 45 minutos. Perdemos nossa conexão. Agora estamos presos em Madrid por pelo menos 24 horas. Olhei novamente para o painel de partidas, confirmando o que já sabia. Nosso voo da Ibéria para Lisboa havia partido sem nós enquanto lidávamos com a angústia do Gabriel. O próximo voo disponível só sairia pela manhã à noite. É um dia, Rafael. Vamos encontrar um hotel perto do aeroporto. Trouxe o cobertor com peso e os fones com cancelamento de ruído do Gabriel na mala de mão. Nós vamos ficar bem. Não, mãe. Eu não vou ficar bem. A voz de Rafael baixou, assumindo o tom frio e eficiente que ele usava nos negócios. Coloquei minha vida em pausa para essas férias em família. Cancelei 3 reuniões importantes, reagendei uma discussão de fusão, tudo para passar um tempo de qualidade com você e o Gabriel, porque você me fez sentir preocupado com obrigações familiares. Isso não é justo, eu disse. O que não é justo é que há 33 anos tudo gira em torno dele. Rafael apontando para Gabriel, que agora traçou o padrão do piso de mármore do aeroporto com foco intenso, seu próprio jeito de encontrar calma. Minha infância inteira, minha formação na USP, até o funeral do pai tinha que ser apropriado para o Gabriel. Estremeci com a menção ao funeral de Eduardo, 5 anos atrás. Na verdade, mantivemos tudo pequeno e silencioso pelo bem do Gabriel. Rafael tinha um trabalho grande, digno do fundador da Tecnologia Almeida, uma das principais empresas de software do Brasil. Mais uma batalha na longa guerra entre as necessidades opostas dos meus filhos. Reservei um voo para mim para Lisboa. Rafael continuou puxando sua mala de grife para mais perto. Vou salvar o que sobrou nessas férias. Vocês 2 podem descobrir o próprio caminho até lá ou voltar para São Paulo. Honestamente, não me importo mais. Rafael, agarrei seu braço. Você não pode simplesmente nos deixar aqui. Mal falo espanhol. Nunca naveguei sozinha pela Espanha, especialmente não com o Gabriel. Ele olhou deliberadamente para minha mão até eu soltá-lo. Talvez seja a hora de você aprender a se virar sozinha, mãe. Tem os cartões de crédito do pai. Tem o celular com aplicativos de tradução. Tem tudo, exceto coragem para parar de deixar a condição do Gabriel controlar todos ao redor dele. Ele não pode evitar quem ele é. Minha voz era um pouco mais que um sussurro. Nem eu posso. Rafael endireitou o paletó Armani, a mesma determinação no máximo que Eduardo costumava ter ao tomar decisões difíceis de negócios. Cansei de sacrificar minha vida. Você escolheu esse caminho quando decidiu mantê-lo em casa, em vez de considerar opções residenciais como a doutora Ferreira sugeriu.
Ele não é um fardo para ser escondido. E você é minha mãe. Mas isso não impede você de esquecer que eu existo sempre que ele precisa de algo. O anúncio de embarque final para o voo de Lisboa ecoou pelo terminal em espanhol as palavras: última chamada para o voo IB 3201 com destino a Lisboa. Passageiro Almeida, dirijam-se imediatamente à porta 47, soando como uma sentença. Rafael conferiu seu Rolex novamente. Essa é minha deixa. Por favor, eu disse, odiando o desespero na minha voz. Pelo menos nos ajude a encontrar um hotel para esta noite. Ele já estava andando de costas em direção ao portão 47, sua mochila executiva balançando no ombro. Você tem Google Maps, tem hotéis por toda parte aqui em Barajas. Pega um táxi. Rafael. Hasta luego, ele disse de volta, usando o espanhol incorreto com sarcasmo. Dá um jeito, se vira, se arranjar sozinho. Suerte. Então ele foi envolvido pela multidão de passageiros correndo para embarcar, deixando sua mãe de 68 anos e seu irmão autista de 33 anos abandonados em um país estrangeiro onde mal falávamos o idioma. Fiquei congelada no meio do Terminal 1 do aeroporto mais movimentado da Espanha. Uma vida inteira de acomodação e pacificação me deixando momentaneamente paralisada. Gabriel continua traçando padrões no piso de mármore cinza e branco, alheio à crise se desenrolando. Uma funcionária de limpeza de rosto gentil, usa uniforme azul com nome bordado Pilar, pausou seu trabalho para me perguntar algo em espanhol rápido. Está bem, senhora? Precisa de ajuda? Se encontra mal? Provavelmente verificando se eu precisei de ajuda médica, mas só consegui balançar a cabeça em confusão muda, lágrimas começando a embaçar minha visão. O choque deu lugar a outra coisa. Algo que esteve apagado dentro de mim por décadas. Raiva. Não a raiva passageira que às vezes sentia quando Rafael cancelava jantares de família por trabalho, ou quando esqueceu meu aniversário porque estava em viagem de negócios, mas uma ira profunda e calorosa de que ele pudesse tão friamente abandonar sua própria família quando precisávamos dele. Quando fomos vulneráveis em território desconhecido. Minhas mãos tremeram enquanto guiava Gabriel para um canto tranquilo do Terminal 1, longe do fluxo principal de passageiros que corriam com suas malas. Encontrei uma fileira de assentos perto de uma janela com vista para as pistas, longe dos alto-falantes que anunciavam voos constantemente. Instalei-o com seu tablet e fones de ouvido com cancelamento de ruído, sua regra de vida em situações avassaladoras. Gabriel imediatamente abriu seu aplicativo de ondas do mar, o movimento rítmico na tela e o som constante através dos fones, começando a acalmá-lo. Seus ombros relaxaram progressivamente, o balanço proporcional. Uma vez que ele estava acomodado e eu tinha certeza de que não teria outro colapso, peguei meu telefone. Olhei para a tela, para o horário. 14h37, horário de Madrid. Em São Paulo, seria 9h37 da manhã de um dia de semana normal. Executivos estariam em suas salas, advogados em seus escritórios. Procurei um contato que nunca tinha usado, embora Eduardo tenha insistido para que eu mantivesse há 5 anos quando soube que o câncer estava avançado. Gregório Martins. O advogado da família, que tinha cuidado da complexa herança de Eduardo e que continuava gerenciando os assuntos legais da Tecnologia Almeida, a empresa que meu marido construiu do zero nos anos 90, começando em um apartamento planejado em Pinheiros e se desenvolvendo em uma das principais desenvolvedoras de software corporativo do país. Rafael havia sido realocado como CEO após a morte do pai, mas as ações majoritárias, 51% da empresa, permaneciam em meu nome, um fato que meu filho mais velho conscientemente tendia a esquecer. Sempre deixei os assuntos de negócios para Eduardo e depois para Rafael. Assinava os papéis que colocavam diante de mim sem ler com muita atenção. Confiava neles para cuidar da empresa. Focava em dar ao Gabriel o apoio, as terapias, o amor incondicional que ele precisava para navegar um mundo que não era feito para pessoas como ele. Mas agora,
observando meu filho teclar ritmicamente na tela do tablet, o rosto relaxado agora que estava em seu ambiente digital reconfortante, os sons das ondas digitais vazando passando dos fones, percebi algo fundamental. Minha acomodação tinha permitido as piores qualidades do Rafael. Minha passividade era permitida que ele acreditasse que podíamos nos descartar quando nos tornávamos inconvenientes. Que família era algo opcional, porém, quando interferia em seus planos. Respirei fundo, minhas mãos ainda tremendo, e apertei o botão de ligar. A chamada internacional bipou 1, 2, 3 vezes. Olhei para Gabriel, que agora desenhava padrões de ondas em seu caderno de desenho com seu lápis de cor favorito, completamente absorto. Gregório Martins falando. Sua voz era nítida, profissional, mesmo com o nível básico e específico de chamadas internacionais. Dr. Martins, aqui é Patrícia Almeida. Uma pausa significativa do outro lado da linha. Dona Patrícia, que surpresa ouvir da senhora. Está tudo bem? A senhora não está em viagem para Portugal com Rafael e Gabriel? Não, disse surpreendendo-me com a firmeza na minha voz, mesmo com lágrimas ainda molhando meu rosto. Nada está bem. Preciso da sua ajuda com 2 questões urgentes, imediatamente. Claro, Dona Patrícia. Como posso ajudar? A voz dele mudou imediatamente para modo profissional total. Eu poderia ouvi-lo pegando uma caneta, papel. Primeiro, preciso que o senhor providencie a acomodação no hotel imediatamente e assistência para mim e o Gabriel em Madrid, Espanha. Fomos... Engolimos seco, forçando as palavras para fora, deixados aqui pelo Rafael durante uma conexão no aeroporto. Ele pegou o voo para Lisboa e nos abandonou. O silêncio do outro lado foi longo e carregado. Ouvi ele respirar fundo, o som de uma cadeira rangendo como se ele tivesse se inclinado para a frente. Dona Patrícia, a senhora está me dizendo que Rafael abandonou vocês em Madrid? Em um país estrangeiro? Sim, perdemos o voo de conexão porque o Gabriel teve uma crise com a mudança de portão. Rafael ficou furioso e simplesmente foi embora. Disse que estávamos sozinhos. Meu Deus, Gregório murmurou, e eu pude ouvir genuína indignação em sua voz. Isso é, Dona Patrícia, sinto muitíssimo. Vou providenciar assistência imediatamente. Obrigada. Respirei, sentindo o primeiro alívio em horas. Mas há uma segunda questão, Dr. Martins, e é ainda mais importante. Prossiga. Preciso que convoque uma reunião emergencial do Conselho de Administração da Tecnologia Almeida, disse, minha voz ficando mais forte com cada palavra. Como acionista majoritária, estou exercendo meu direito de revisão e potencialmente reestruturando a liderança da empresa. Quero que Rafael seja suspenso como CEO, de forma efetiva e imediata. O silêncio agora era de choque puro. Dona Patrícia, a voz de Gregório mudou completamente, de compassiva para extremamente cautelosa e profissional. Essa é uma ação muito significativa, muito sério. Tem certeza? Quer dizer, entendo que está chateada pelo que aconteceu, e com razão, mas suspender um CEO é... Dr. Martins, interrompi, minha voz firme de uma forma que surpreendeu até a mim mesma. Meu marido confiava no senhor implicitamente. É por isso que estou ligando agora, e não para qualquer outro advogado. Por 35 anos, coloquei as necessidades de todos antes das minhas. Fiquei em segundo plano enquanto Rafael assumia mais e mais controle do legado que Eduardo construiu. Assisti enquanto ele crescia cada vez mais desdenhoso do valor do irmão como ser humano, cada vez mais impaciente, cada vez mais cruel. Hoje ele cruzou uma linha que não pode ser desfeita. Um homem que abandonou sua mãe idosa e seu irmão vulnerável em um país estrangeiro não tem o caráter necessário para liderar a empresa que meu marido construiu sobre valores de integridade e responsabilidade social. Olhei para Gabriel, que me encontrou brevemente com seus olhos verdes, os olhos de Eduardo, e deu seu sorriso gentil e particular antes de voltar ao desenho. Meu filho lindo, complexo e desafiador, que via o mundo através de uma lente tão diferente da maioria, mas com uma pureza que Rafael havia perdido há muito tempo.
Entendido, Gregório disse depois de um longo momento, e eu pude ouvi-lo escrever rapidamente em um teclado. Dona Patrícia, legalmente a senhora tem todo o direito de convocar essa reunião. Como acionista majoritária, sua autoridade é absoluta. Mas preciso anunciar. Isso vai criar uma guerra. Rafael não vai aceitar isso passivamente. Ele vai lutar e vai lutar sujo. Deixe-o lutar. Passei 33 anos lutando por Gabriel contra médicos que queriam medicá-lo até a submissão, escolas que queriam expulsá-lo, terapeutas que diziam que ele nunca seria independente. Enfrento Rafael sem medo nenhum. Considere feito, então, Gregório disse com algo que soou como admiração em sua voz. Vou começar imediatamente. Terei assistência em Madrid organizada dentro de 2 horas, calculando fusos horários e logística, e asseguradas no melhor hotel próximo ao aeroporto. Quanto à reunião do conselho, preciso revisar o estatuto da empresa, mas acredito que podemos convocar virtualmente dentro de 24 a 48 horas, considerando que precisaremos notificar todos os 8 membros com antecedência adequada. Obrigada, Gregório. Obrigada mesmo. Alívio me inundou como onda quente, rapidamente seguido por uma onda fria de determinação. Mais uma coisa, Dr. Martins. Quero que prepare documentos oficiais de notificação para o Rafael que seja entregue eletronicamente no momento exato em que ele for embarcado em Lisboa. Quero que ele entenda imediatamente, sem possibilidade de dúvida, que ações tenham consequências. O que especificamente esses documentos devem declarar, Dona Patrícia? Pensei por um momento, olhando para o painel de voos, para os aviões decolando através da janela, para Gabriel desenhando suas ondas perfeitas. Então falei com uma clareza e propósito que não senti há anos, talvez décadas. Que, com efeito imediato, o acesso dele a todas as contas corporativas foi suspenso pendente revisão completa. Que sua posição como CEO está sob avaliação formal pelo Conselho de Administração. Que todas as decisões executivas devem passar por aprovação do Conselho. E que há, sim, que sua mãe e irmão ficaram perfeitamente bem sem ele. Até melhor. Quando terminei a ligação, uma sensação estranha de calma se instalou sobre mim, atualizando o pânico e a raiva. Minhas mãos pararam de tremer. Minha respiração se estabilizou. Gabriel olhou para cima, seus olhos verdes intensos, sentindo a mudança na minha energia com aquela percepção peculiar que ele sempre teve para emoções genuínas, e alcançou minha mão, seu jeito particular de verificar se eu estava bem. Vamos ficar bem, Gabriel, disse a ele, apertando os dedos delicadamente. Na verdade, acho que isso pode ser o começo de uma aventura completamente nova para nós dois. Uma aventura que escolhemos, não que foi imposta a nós. Ele, considerando isso com sua seriedade característica, então acenou. Aventura nova, sem Rafael gritando. Melhor, eu não tinha ideia então do quão profundamente certa que eu estaria. A primeira noite em um país estrangeiro é quase sempre desorientada. Quando se é uma mulher brasileira de 68 anos que passa fora de São Paulo, com um filho autista de 33 anos que só fica bem na rotina e previsibilidade, estar em um país onde anúncios, placas e conversas são em um idioma que mal entendemos é nada menos que aterrorizante. No entanto, às vezes o terror dá origem à coragem que nunca soubemos que possuímos. 2h30 depois da minha ligação para Gregório, um motorista espanhol apareceu no Terminal 1, segurando uma placa com nosso nome. Família Almeida. Ele era um homem gentil de meia-idade chamado Javier, que falava um português básico aprendido com turistas brasileiros ao longo dos anos trabalhando no aeroporto. Senhora Almeida? Ele disse gentilmente, olhando entre mim e Gabriel, que ainda estava absorto em seu tablet. Eu levo para o hotel. Hotel muito bom, perto daqui. Obrigada, disse, minha voz rouca de chorar discretamente enquanto esperávamos. Muito obrigado. Ele pegou nossas poucas malas. Viajamos leve, esperávamos ficar apenas 1 semana em Portugal, e nos guiou através do aeroporto, movimentado até o estacionamento.
Gabriel segurou minha mão firmemente, seus olhos fixos no chão, contando cada passo em voz baixa como sempre fazia quando estava ansioso. 1, 2, 3, 4. O Meliá Barajas ficou a apenas 5 minutos de carro do aeroporto, um hotel elegante de 4 estrelas com jardins exuberantes e uma piscina ao ar livre que brilhava sob as luzes da tarde espanhola. Quando entramos no lobby, uma mulher jovem de cerca de 30 anos se aproximou imediatamente, seu crachá se identificando como Carmen Garcia, gerente de relações com hóspedes. "E, senhora Almeida?" ela disse em espanhol. Depois mudou para um português surpreendentemente fluente quando viu expressão confusa. "Desculpe, senhora, sou Carmen." O Dr. Martins do Brasil esclareceu e explicou sua situação. "Preparamos uma suíte especial para vocês e estou aqui para ajudar com o que precisarem durante sua estadia." "Obrigada", sussurrei, lágrimas de rompimento brotando novamente. Não estava acostumada a tanta gentileza de estranhos. "Está tudo bem?" Carmen falou com sinceridade, seus olhos gentis enrugados de empatia enquanto nos guiava para os elevadores. "Vocês estão bem? Precisam de algo agora?" "Estamos apenas um pouco sobrecarregados", respondi, sentindo cada palavra como uma pedra pesada. Foi um dia muito difícil. Isso foi o maior eufemismo da minha vida. Minhas mãos tinham parado de tremer fisicamente, mas por dentro eu ainda estava tremendo. Anos de prática escondendo minha angústia pelo bem do Gabriel me envolveu bem agora, permitindo que eu mantivesse a compostura externa enquanto internamente me sentia despedaçada. Quando olhamos para nossa suíte no 3º andar, fiquei momentaneamente impressionada. Não era apenas um quarto. Era um apartamento espaçoso com sala de estar separada, 2 quartos, uma pequena cozinha e um banheiro luxuoso com banheira. As grandes janelas davam para os jardins do hotel e a piscina iluminada. "Que linda", murmurei. Carmen falou calorosamente. Depois olhou para Gabriel, que imediatamente começou a olhar cada canto do espaço, tocando as paredes, verificando as janelas, estabelecendo seu mapa mental do ambiente como sempre fazia em lugares novos. Seu filho, Carmen disse hesitantemente, observando Gabriel organizar meticulosamente suas poucas roupas que tira da mala, dobrando e redobrando cada peça em ordem precisa antes de colocá-las em uma gaveta. "Ele é autista?" Acenei, preparando-me mentalmente para a simpatia desconfortável ou pior, para o julgamento velado que às vezes vinha quando revelava a condição de Gabriel. "Meu sobrinho também", ela disse, surpreendendo-me completamente com seu sorriso caloroso e genuíno. "Meu sobrinho também é autista. Tem 19 anos, muito esperto com computadores, muito bom com números, mas multidões." Ela imitou uma explosão com as mãos, fazendo som de bum. "Sim", ri baixinho pela primeira vez em horas, aliviada por sua compreensão imediata. "Exatamente assim. O Gabriel também. Aeroportos são particularmente difíceis. Tantos filhos, tantas pessoas, mudanças constantes." "Entendo perfeitamente", Carmen disse com empatia real. "Escute, posso ajudá-los fazendo um cronograma visual para a estadia de vocês aqui? Meu sobrinho Mateu também precisa disso. Saber o que vem a seguir, ter previsibilidade, faz toda a diferença. Eu poderia tê-la abraçado ali mesmo." "Isso seria maravilhoso. O Gabriel realmente se sai muito melhor quando sabe o que esperar. Até pequenas coisas, como horários de refeições, quando a limpeza vem, tudo isso ajuda." Enquanto Carmen trabalhava comigo na mesinha de centro da sala de estar, criando um cronograma visual detalhado em seu tablet e depois imprimindo no business center do hotel, senti algo profundo se desfazendo dentro de mim. Uma tensão tão familiar, tão constante nos últimos 33 anos, que eu nem sequer a reconheci mais como algo separado de mim mesma. A antecipação constante de julgamento, a necessidade perpétua de explicar e explicar, pedir desculpas pelas diferenças de Gabriel, o cansaço de sempre estar em guarda, sempre pronta para defender meu filho contra olhares, comentários, reclamações.
Aqui estava essa mulher espanhola que eu não conhecia, que não devia nada a mim, criando um documento lindo e detalhado com fotos do hotel, horários escritos em português e espanhol, ícones visuais para cada atividade. Café da manhã às 8 horas no restaurante Trasluz. Limpeza do quarto entre 10 horas e 11 horas. Piscina aberta das 9 horas às 21 horas. Jantar entre 19 horas e 22 horas. Dentro de 1 hora, tínhamos um cronograma impresso, plastificado, que Gabriel segurava como se fosse um tesouro. Carmen até arranjou para o pianista do hotel, um senhor idoso chamado Miguel, que tocava todas as noites no bar do lobby, conhecer Gabriel no dia seguinte, tendo notado o interesse dele quando passamos pelo piano durante o caminho até a suíte. Miguel adora ensinar, Carmen explicou. Ele tem um neto também autista. Vai adorar conhecer Gabriel. Depois que ela finalmente saiu, prometendo verificar conosco de manhã cedo, Gabriel e eu comemos um jantar silencioso de serviço de quarto em nossa suíte. Eu havia pedido comida simples e familiar: frango grelhado, arroz branco, batatas assadas, vegetais cozidos no vapor. Observei Gabriel separar metodicamente cada item de comida em seu prato, criando pequenas pilhas organizadas por cor e tipo, seus movimentos precisos e deliberados como sempre. Aos 33 anos, seu rosto bonito ainda mantinha uma qualidade infantil e aberta, principalmente quando estava concentrado em uma tarefa. Ele tinha os olhos verdes intensos de Eduardo, meu queixo, as mãos longas e elegantes do pai. Uma mistura perfeita de nós dois, mas com um cérebro que funcionava em frequência completamente diferente da maioria das pessoas. Gabriel, disse gentilmente, esperando até ele terminar de organizar sua comida e olhar para cima brevemente para mostrar que estava ouvindo. Vamos ficar na Espanha por alguns dias, antes de decidirmos se vamos para Portugal ou voltamos para o Brasil. Tudo bem para você? Ele escutou isso com sua seriedade característica, seu garfo pausando no meio do caminho para a boca. O Rafael foi? Não era uma pergunta, era uma confirmação. A simplicidade da observação perfurou meu coração como uma lâmina afiada. Gabriel poderia perder as redes sociais, poderia lutar para entender metáforas ou sarcasmo, mas entendia de abandono, entendia bloqueios, entendia ser deixado para trás porque era muito trabalho, muito complicado, muito difícil. Sim, querido, Rafael foi para Portugal antes de nós. Ele estava com muita raiva. Por minha causa? Não era uma pergunta. Era uma afirmação de fato, dito sem emoção particular. Mas eu sabia que por trás dessa calma externa havia mágoa. Não, Gabriel, disse firmemente, pegando sua mão livre através da mesa. Não é culpa sua. Nunca é culpa sua. Rafael ficou com raiva porque as coisas não saíram exatamente como ele planejou. Porque o mundo não se comportou da forma que ele queria. Mas você não fez nada errado. Mudaram nosso portão de embarque 3 vezes. Anunciaram em espanhol sem tradução. O aeroporto estava lotado e barulhento. Qualquer pessoa ficaria sobrecarregada nessas situações. Você só expressa seu desconforto de forma diferente da maioria. Gabriel acenou lentamente, processando, então voltou a comer. Eu não gostei do aeroporto, muito barulhento, muitas pessoas andando rápido, luzes muito fortes, cheiros estranhos. Mudaram o portão de embarque 3 vezes. Ele relatou os fatos como se estivesse fazendo um relatório científico. Eu sei, amor. Fui avassalador para mim também, e eu nem tenho sensibilidade sensorial como você. Estava assustada, confusa e perdida. Ele deu algumas garfadas de frango em silêncio, mastigando cuidadosamente, então pausou novamente. Quando voltarmos ao Brasil, podemos ir à praia? Quero ver as ondas do mar de verdade, não as do aplicativo. Quero sentir na pele, ouvir com meus ouvidos de verdade. A simplicidade e pureza do pedido trouxe lágrimas quentes aos meus olhos. Não Portugal com suas catedrais históricas e museus que Rafael havia planejado meticulosamente. Não os hotéis, 5 estrelas e restaurantes com estrelas Michelin. Apenas na praia brasileira.
as ondas familiares do Atlântico Sul, areia sob seus pés descalços, sol quente na pele, o ritmo constante e previsível do oceano. Sim, Gabriel. Quando voltarmos para casa, vamos direto para a praia. Talvez até fiquemos no litoral por um tempo. Que tal o Rio? Você sempre quis conhecer o Rio. Seu rosto se ilumina com aquele sorriso raro e radiante que transforma completamente sua expressão, tornando-o parecer anos mais jovem. Rio tem praias. E o Cristo Redentor? Quero ver o Cristo. É muito grande, 38 metros, 1.145 toneladas, inaugurado em 1931. Art Deco, ele recitou os fatos que havia memorizados de documentários. Então vamos ao Rio. Decidi na hora, sentindo algo se solidificar dentro de mim. Quando sairmos daqui, vamos para o Rio, não para São Paulo. Novos começos, Gabriel. Para nós dois. Depois do jantar, enquanto Gabriel se acomodava em sua rotina de dormir, sempre a mesma, não importa onde estivéssemos, banho às 20 horas e escovar dentes por exatos 2 minutos com 17 batidas na pia depois. Pijama azul específico, cobertor com peso, tablet com ondas do mar tocando baixinho. Meu telefone vibrou insistentemente com uma série de mensagens de Gregório. Dona Patrícia, espero que estejam instalados confortavelmente no Meliá. Carmen é excelente, muito profissional. Reunião do conselho agendada para amanhã às 14 horas, horário de Madrid, 9 horas em São Paulo. Redigi a notificação de suspensão temporária conforme solicitada. Será entregue eletronicamente ao Rafael na chegada em Lisboa em aproximadamente 45 minutos. Preparei documentação completa para a reunião. Enviarei por e-mail protegido. Você precisará verificar esta noite se possível. Uma última coisa. Tem certeza absoluta sobre esse curso de ação, Patrícia? Não há volta. Uma vez que faça isso, Rafael vai lutar. E vai lutar feio. Olhei para a mensagem, sentada na cama do segundo quarto da suíte, ouvindo os sons abafados de Gabriel cantando baixinho para si mesmo no quarto ao lado, um de seus comportamentos autocalmantes. A realidade é que eu estava colocando algo em movimento, como onda fria. Por 33 anos, desde que Gabriel foi revelado aos 2 anos, eu fui uma pacificadora, uma mediadora, a que suavizava os conflitos, que absorvia a raiva, que sacrificava suas próprias necessidades e desejos para manter todos felizes, a que sempre cedia, sempre acomodava, sempre colocava a paz familiar acima de tudo. Nunca tinha sido a que iniciava conflitos, nunca a que exigiu, nunca a que dizia, não, chega, acabou. Mas isso não era sobre iniciar conflitos por capricho. Isso era sobre consequências. Sobre ensinar a meu filho de 35 anos, meu filho adulto, CEO de empresa multimilionária, que ganhou prêmios de liderança empresarial, que não se abandona a família vulnerável em um país estrangeiro, que não se trata de pessoas como negócios quando se tornam inconvenientes. Sim, tenho certeza. Prossiga conforme planejado, Gregório. Enviei uma resposta antes que pudesse questionar, antes que a velha Patrícia pudesse reassumir o controle e fazer-me recuar. Meu telefone vibrou novamente quase imediatamente. Muito bem. Também tomei a liberdade de transferir 150 mil euros para sua conta pessoal para despesas imediatas na Europa. Os cartões de crédito corporativos que Rafael especificou para essa viagem podem ser comprometidos se ele escolher retaliar financeiramente. Melhor estar preparado para todas as eventualidades. A previsão e cuidado de Gregório me surpreenderam profundamente. Eu nem sequer tinha pensado que Rafael iria tentar nos encurralar financeiramente também. Cortar cartões, bloquear contas, usar dinheiro como arma. Mas é claro que faria. O controle financeiro era uma de suas ferramentas favoritas. Obrigada, Gregório. Sua previsão é impressionante. Fico grata por ter você do nosso lado. É um prazer servir, Dona Patrícia. E para constar, Eduardo sempre disse que a senhora era a pessoa mais inteligente que já conheceu. Disse que tinha mente matemática excepcional. Estou começando a entender o que ele quis dizer. Boa noite. Descanse.
Amanhã será um dia longo. Fiquei olhando para a mensagem por longo tempo. Eduardo tinha dito isso? Que eu era inteligente? Ele raramente verbalizou esse tipo de elogio. Mostrava amor através de ações. Providenciar, proteger, planejar. Mas palavras de afirmação nunca foram seu forte. Mais uma realização dolorosa. Eu havia passado 35 anos desnutrida emocionalmente, não apenas por Rafael, mas por Eduardo também, embora de forma diferente. Que horas Rafael receberá a notificação quando chegar em Lisboa? Aproximadamente 19 horas horário local. Seu voo pousa às 18 horas e 45 minutos. Tempo suficiente para pegar bagagem, passar pela imigração, chegar ao hotel e ligar telefone. Eu poderia imaginar claramente a cena. Rafael entrou no lobby de algum hotel boutique charmoso em Alfama ou Chiado, aquela área histórica de Lisboa que ele havia escolhido meticulosamente. Ele estava cansado do voo, mas satisfeito consigo mesmo. Livre finalmente do fardo de mãe e irmão. Pronto para desfrutar de suas férias sozinho, sem dramas, sem complicações. Ele liga o telefone, esperando talvez alguns e-mails de trabalho, talvez mensagem preocupada minha, implorando que voltasse. Em vez disso, seria bombardeado com notificações oficiais com linguagem legal fria, suspensão temporária de funções executivas, acesso revogado, investigação iniciada, reunião emergencial do conselho, um choque, uma incredulidade, uma raiva explosiva, a ligação frenética para Gregório. As descobertas de que o conselho inteiro já foi informado, que eu havia agido com autoridade legal completa, que não era erro ou mal-entendido, mas ação deliberada e calculada de sua mãe fraca e passiva. Perfeito. Por favor, mantenha-me atualizada sobre tudo, Gregório. Certamente. Durma bem, Dona Patrícia. Ou tente. Sei que deve estar processando e pensando muito. Deixei meu telefone de lado na mesinha de cabeceira e fui verificar Gabriel uma última vez. Ele já estava profundamente adormecido, seu cobertor com peso de 10 quilogramas puxado até o queixo, seu tablet ainda tocando ondas muito baixinho ao lado da cama. Seu rosto no sono sempre parecia tão pacífico, tão jovem, livre das tensões e das ansiedades que carregava durante o dia. Vamos ficar bem, sussurrei, gentilmente removendo o tablet e colocando-o para carregar. Nós dois. Na verdade, acho que vamos ficar melhor do que nunca estivemos. Voltei para meu próprio quarto, mas não consegui dormir. Fiquei na pequena varanda, olhando para os jardins iluminados do hotel e, além deles, as luzes distantes do aeroporto, onde tudo havia desmoronado apenas horas atrás. Aviões decolando e pousando constantemente, pequenos pontos de luz cortando o céu noturno espanhol. Tão diferente de nossa vida cuidadosamente controlada em São Paulo, tão longe de qualquer coisa familiar. No entanto, em vez de medo paralisante, senti algo inesperado crescendo dentro de mim. Possibilidades. Como se o abandono cruel de Rafael tivesse de alguma forma me libertado das correntes invisíveis que eu usava há décadas. Correntes que eu mesma havia forjado, achando que estava sendo boa mãe, boa esposa, mantendo a paz. Mas paz comprada com silêncio e autoanulação não é paz de verdade. É apenas ausência de conflito visível enquanto a violência emocional acontece sob a superfície. Pensei na reunião do conselho amanhã, sobre os 8 diretores que conheceram Eduardo nos primeiros dias da empresa, que assistiram Rafael assumir o controle cada vez mais autocrático desde a morte do pai, que viram decisões sendo tomadas sem supervisão adequada, funcionários leais sendo demitidos por insubordinação, que geralmente causava discordância de Rafael, valores fundamentais sendo esquecidos em nome do crescimento de lucros. Sobre as decisões que eu havia permitido acontecer, ficando em silêncio, confiando que Rafael sabia melhor, que ele estava honrando o legado do pai. Minha engenhosidade, minha passividade cúmplice. Não mais silêncio. Meu telefone vibrou com mais uma mensagem de Gregório. A equipe jurídica e eu aconselhamos fortemente documentar tudo sobre o abandono de Rafael a vocês na Espanha,
conversas, testemunhas, recibos, tudo pode ser relevante se isso se tornar uma disputa judicial prolongada. Ele pode tentar alegar que a senhora não é competente para tomar decisões corporativas, usando Gabriel como evidência de instabilidade. Precisamos nos proteger. Eu nem sequer tinha considerado esse ângulo, mas obviamente Gregório estava certo. Rafael não aceitaria sua destituição quieto. Isso eu sabia com certeza absoluta. Ele iria lutar. Ia alegar que eu era incompetente, talvez senil, que meu foco obsessivo no Gabriel havia comprometido meu julgamento. Talvez até tentar usar a condição do Gabriel contra mim de alguma forma, argumentando que eu era emocionalmente instável, incapaz de tomar decisões racionais de negócios. Abri o aplicativo de notas do telefone e comecei a digitar, documentando metodologicamente cada detalhe do que havia acontecido no aeroporto. A hora exata, o terminal, o número do portão, o número do voo perdido. A troca verbal completa entre mim e Rafael, palavra por palavra, até onde consegui lembrar. A condição do Gabriel no momento. Sobrecarregado, mas não perigoso, não violento, apenas precisando de espaço e tempo para se estabelecer. Meu telefonema desesperado para Gregório, solicitando ajuda. A gentileza da moça da limpeza pilar que ajudou mesmo sem falarmos a mesma língua. O nome de Javier, o motorista. Carmen do hotel. Cada detalhe que pudesse estabelecer uma cronologia clara e demonstrar que eu agi racionalmente, não emocionalmente. Quando terminei, o documento tinha 3 páginas. Salvei várias cópias. No telefone, enviei para meu próprio e-mail. Me senti drenada, mas decidida. Olhei o relógio. 23 horas e 47 minutos em Madrid. Em Lisboa, Rafael provavelmente já recebeu uma notificação. Provavelmente já estava em ligações frenéticas tentando reverter o irreversível. Amanhã, hoje, já que era passado da meia-noite, traria o ajuste de contas dele e o começo do meu próprio despertar. O fim de uma vida vivida nas sombras e o início de... O que exatamente? Não sabia, mas pela primeira vez em décadas isso não me assustou, me emocionava. Verifiquei Gabriel mais uma vez, ainda dormindo profundamente, boca levemente aberta, respiração regular. Depois finalmente fui para a cama. Enquanto deslizava para um sono agitado, repleto de sonhos fragmentados de aeroportos e oceanos, e Rafael gritando, tive um último pensamento coerente. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha ideia do que o amanhã traria. Nenhum cronograma rigorosamente gerenciado, nenhum caminho predeterminado, nenhuma expectativa clara. Apenas a possibilidade aberta de finalmente descobrir quem Patrícia Almeida poderia ser quando parasse de viver para todos os outros. E isso, percebido enquanto o sono finalmente vinha, não era aterrorizante, era libertador. A manhã de Madrid chegou com uma cascata de luz dourada através das janelas de nossa suíte no Meliá. Acordei desorientada. Momentaneamente esqueci onde estava, até os sons familiares da rotina matinal do Gabriel, trazendo-lhes a realidade de volta com clareza dolorosa. O toque rítmico de sua escova de dentes contra a pia de cerâmica, sempre exatamente 17 toques, nem mais, nem menos. Um número que tinha algum significado especial em seu cérebro que ele nunca conseguiu me explicar completamente. O murmúrio suave enquanto organizava meticulosamente suas roupas para o dia, verificando texturas, cheirando cada peça para ter certeza de que estava limpa. O ritmo previsível de seus movimentos que moldou e pontuou minha vida por 3 décadas. Conferi meu telefone. 7 horas e 55 minutos da manhã, horário de Madrid. Pouco mais de 6 horas, às 14 horas, o Conselho de Administração da Tecnologia Almeida se reuniria virtualmente para discutir o futuro do meu filho mais velho com a empresa que ele viera a considerar sua identidade essencial. Meu filho. O pensamento ligado a uma pontada aguda pelo meu peito, não apenas por causa da crueldade casual de Rafael ontem no aeroporto, mas por causa da escolha fundamental que eu agora enfrentava. Eu realmente poderia fazer isso?
Poderia eu, Patrícia Almeida, a perpétua pacificadora, a mulher que passou toda a sua vida inocente, evitando conflitos a qualquer custo, que se tornou praticamente invisível para manter a paz familiar, realmente destituir meu primogênito de sua posição? De algo tão profundamente entrelaçado com sua identidade e autoestima? Meu telefone tocou com uma série de mensagens de Gregório que deviam ter chegado durante a madrugada enquanto eu finalmente dormia. Bom dia, Dona Patrícia. Espero que tenha conseguido descansar. Link da reunião do conselho enviado para seu e-mail. Assistente do hotel ligará para seu técnico do quarto às 13 horas para ajudar na configuração. Todos os 8 membros do conselho confirmaram a presença virtual. 3 por videoconferência de São Paulo, 2 do Rio, 1 de Brasília, 2 dos Estados Unidos, Janete Leal em Miami, Richard Harmon em Nova York. Rafael recebeu notificação conforme planejada às 19 horas e 7 minutos horário Lisboa. Tentou me ligar 14 vezes entre 19 horas e 15 minutos e 23 horas e 30 minutos. Não atendi. Ele deixou mensagens que estavam extremamente perturbadas. Linguagem que não vou repetir, ameaças legais vagas. Vai tentar entrar em contato diretamente com a senhora hoje. Última coisa. Preparei dossiê completo de 47 páginas, documentando irregularidades financeiras e decisões questionáveis de Rafael nos últimos 3 anos. Enviei por e-mail criptografado agora. Deve revisar antes da reunião. Conhecimento é poder. Não havia volta agora. O Rubicão havia sido cruzado. As engrenagens estavam em movimento. Gabriel, chamei suavemente, minha voz ainda rouca de sono irregular. Bom dia, amor. O café da manhã vai chegar em 5 minutos. O serviço de quarto havia sido encomendado para chegar exatamente às 8 horas, exatamente como o cronograma visual de Carmen indicava. Previsibilidade. Consistência. As âncoras que mantêm o mundo de Gabriel estável. Ele emergiu do banheiro da suíte, cabelo castanho bem penteado com gel. Ele odiava a sensação de cabelos tocando sua testa. Vestiu a camisa polo azul marinho e bermuda caqui bege que havia sido cuidadosamente selecionada e preparada na noite anterior. Ovos mexidos, bacon bem passado, torradas sem manteiga, suco de laranja natural sem polpa. Ele recitou seu pedido de café da manhã padrão na ordem exata em que comeria cada item, como um ritual religioso imutável. Isso mesmo, querido. Está tudo chegando. E depois do café, lembre-se de que tenho aquela reunião muito importante. Carmen vai ficar com você aqui na suíte. Ela trouxe algumas quebra-cabeças novos que pensei que você poderia gostar. Gabriel aceitou uma vez, processando e aceitando essa mudança menor em nossa rotina com facilidade incrível. Ele estava lidando com toda essa disrupção. Aeroporto caótico, país estrangeiro, moderno, muito melhor do que eu tinha temido. Talvez porque, sem Rafael e sua energia impaciente e crítica constantemente pairando, Gabriel pudesse simplesmente ser ele mesmo sem julgamento. Depois da reunião acabar, voltamos para o Brasil? Ele falou com sua característica franqueada. Em breve, querido. Talvez 2 ou 3 dias. Vamos decidir juntos, está bem? Rio. Ele disse decisivamente. Quando voltarmos, quero ir para o Rio. Não São Paulo. Rio tem praias e montanhas. Posso fotografar ambos. Sorri, admirando como ele já estava esperando. Já estava olhando para frente em vez de ficar preso no trauma de ontem. Rio, então, é uma promessa. O café da manhã chegou com a pontualidade espanhola impecável, trazido por um jovem chamado Pablo, que claramente havia sido instruído por Carmen sobre as necessidades de Gabriel. Ele colocou a bandeja silenciosamente, ofereceu sem fazer contato visual prolongado, que Gabriel ficaria desconfortável, e saiu sem fazer perguntas ou conversa. Enquanto Gabriel comia metodicamente, abri meu laptop e comecei a ler o dossiê que Gregório havia compilado. 47 páginas de evidências meticulosamente documentadas que só poderiam ser descritas como má gestão progressiva de Rafael desde que assumiu como CEO há 5 anos. Não eram coisas criminosas necessariamente, não eram fraude explícita ou roubo,
mas uma erosão constante dos padrões éticos que Eduardo havia previsto como fundação da empresa. Despesas pessoais relacionadas à conta corporativa. R$ 312 mil ao longo de 3 anos. Uma viagem de conferência de negócios para Bali, que foi, na verdade, férias com namorada da época. Vinhos caros, jantares em restaurantes 5 estrelas cobrados como reuniões de clientes quando não havia cliente algum. Pior que as finanças eram as demissões. 17 funcionários de longa data, pessoas que trabalharam na tecnologia Almeida desde os primeiros dias, que conheceram Eduardo pessoalmente, que incorporaram os valores originais da empresa, todos demitidos por Rafael nos últimos 2 anos. As razões oficiais eram sempre vagamente corporativas: reestruturação, realinhamento estratégico, mudança de direção. Mas Gregório havia anexado e-mails internos que contavam a história real. Todas as decisões questionadas de Rafael, sugeridas de mais supervisão ou liderança demonstrada aos valores fundamentais sobre lealdade pessoal a Rafael. A equipe de contabilidade inteiramente proporcional. O diretor de recursos humanos que trabalhava lá há 12 anos, substituído por um recém-formado que não questionava nada. 3 membros do conselho consultivo que Eduardo havia instalado especificamente para manter freios e contrapesos, suas posições eliminadas completamente, suas vozes silenciadas. Lendo aquilo, senti raiva e tristeza misturadas. Eduardo construiu aquela empresa com tanta integridade, tanto cuidado, e Rafael estava sistematicamente desmontando tudo em nome de... o quê? Lucros maiores? Controle absoluto? Ego? O pior eram os e-mails. Gregório havia obtidos, legalmente através de sua posição como conselho geral da empresa, cópias de comunicações internacionais onde Rafael falava sobre funcionários em termos degradantes. Recursos humanos aplicados. Facilmente substituíveis. Preciso de pessoas que executam ordens, não que pensem. Mais chocante ainda, havia e-mail de Rafael para um membro do conselho há 2 anos onde ele escreveu: "Minha mãe nunca vai questionar nada. Ela está tão envolvida com meu irmão autista que nem nota o que acontece na empresa. É conveniente ter uma acionista majoritária que assina tudo o que coloco na frente dela." Li aquela frase 3 vezes, sentindo cada palavra como tapa. Conveniente. Eu era conveniente. Minha dedicação a Gabriel, minha confiança em Rafael, minha passividade, tudo isso era apenas conveniente para ele. Mãe? A voz de Gabriel me tirou dos pensamentos sombrios. Você está triste. Seu rosto fez aquela coisa. Mudei meu rosto, percebendo que estava franzindo a testa intensamente, provavelmente com lágrimas nos olhos. Estou apenas processando algumas coisas difíceis sobre seu irmão querido. O Rafael fez coisas estragadas? A percepção dele continuou a me surpreender. Sim, algumas coisas estão em ruínas. Não diretamente, mas decepcionante. Gabriel falava isso enquanto terminava sua última garfada de ovos. Às vezes as pessoas boas fazem coisas ruins. O Dr. Silva disse isso. Que comportamento ruim não significa uma pessoa toda ruim, mas comportamento ruim precisa de consequências. Ou uma pessoa continua fazendo. O Dr. Silva, o psicólogo que Gabriel via há anos e que claramente estava ensinando conceitos mais profundos do que eu percebia. Dr. Silva está certo. É exatamente isso. Consequências. Passei as próximas 4 horas alternando entre revisar mais documentos de Gregório, fazer anotações para a reunião e momentos de dúvida paralisantes. Às 12h30, meu telefone começou a tocar. Rafael. Deixei ir para a caixa postal. Tocou novamente. E novamente. 7 chamadas em 15 minutos. Finalmente enviei uma mensagem de texto. Não vou falar com você até depois da reunião do conselho. Você fez sua escolha ontem. Agora eu faço a minha. A resposta veio em segundos, totalmente em segurança. Você não pode fazer isso. Não sabe nada sobre dirigir a empresa. Vai destruir tudo que o pai construiu. Isso é insanidade.
Ligue para mim agora. Não respondi. Coloquei o telefone em silêncio e foquei em me preparar. Às 13 horas, exatamente conforme prometido, Miguel chegou. Um técnico de TI do hotel, jovem de cerca de 25 anos com tatuagens nos braços e sorriso amigável. Bons dias, senhora Almeida, ele disse em espanhol, depois mudou para português hesitante. Vou configurar tudo para sua reunião importante. Carmen me disse que é muito importante. Tudo vai funcionar perfeitamente, prometo. Ele trabalhou de forma eficiente, conectando meu laptop a um monitor externo maior que havia trazido, testando áudio e vídeo várias vezes, garantindo que minha conexão de internet fosse forte e estável. Carmen apareceu com Gabriel, trazendo 3 quebra-cabeças complexos de 1000 peças cada e alguns livros sobre arquitetura que ela achou que ele gostaria. Vou cuidar dele como se fosse meu próprio sobrinho, ela me assegurou em português. Não se preocupe com nada além de sua reunião. Às 13 horas e 45 minutos, fiquei sozinha em um dos quartos da suíte que havia sido transformado em escritório improvisado. Vesti minha blusa de seda creme que havia trazido para visitas a museus em Lisboa, a única roupa profissional que tinha comigo. Prendi meu cabelo grisalho em coque discreto. Coloquei os brincos de pérolas que Eduardo me deu em nosso 25º aniversário. Olhei para meu reflexo no espelho do banheiro. Quem era essa mulher me encarando? Aos 68 anos, com rugas profundas ao redor dos olhos, cabelo mais prateado que castanho, corpo magro de décadas de estresse e autonegligência. Mas havia algo diferente hoje nos olhos castanhos, algo que não via há muito tempo. Determinação. Às 13 horas e 55 minutos, cliquei no link da reunião. Meu coração bateu tão alto que tinha certeza de que seria audível através do microfone de alta qualidade que Miguel havia configurado. A tela carregou. 8 rostos apareceram na minha tela, organizados em uma nota perfeita. 6 homens e 2 mulheres, todos na faixa dos 50 ou 60 anos, todos com aparência polida e próspera de executivos brasileiros e estrangeiros bem-sucedidos que construíram carreiras em tecnologia e negócios. Reconheci alguns do funeral de Eduardo. Ricardo Armon, o americano que foi um dos primeiros investidores, Janete Leal, empresária brasileira que mora em Miami, Carlos Mendonça, ex-colega de Eduardo no ITA. Mas outros eram essencialmente estranhos para mim. Pessoas que Rafael havia trazido para o conselho nos últimos anos, substituindo os conselheiros originais do pai. O Dona Patrícia. O rosto familiar de Gregório preencheu o quadrado central da tela, sua expressão profissional, mas com um leve sorriso direcionado só para mim. Obrigado por se juntar a nós. Senhoras e senhores do conselho, como foram informados por e-mail ontem à noite, esta reunião emergencial foi convocada por Patrícia Almeida, acionista majoritária da Tecnologia Almeida, para abordar questões sérias sobre a liderança atual da empresa. Murmúrios surpresos percorreram a sala virtual. Claramente, apesar da notificação formal da reunião, eles não esperavam que eu realmente aparecesse, que eu realmente tivesse coragem de fazer isso. Patrícia, a invisível. Patrícia, que só assinou papéis sem ler. Patrícia, cuja única preocupação era Gabriel. Antes de começarmos, Gregório continuou com voz formal e legal. Devo observar para o registro oficial que o CEO Rafael Almeida foi convidado para esta reunião e notificado 3 vezes por e-mail e telefone, mas está atualmente recusando-se a participar e está, segundo suas próprias palavras em mensagem de texto, em Lisboa e não disponível. Do que diabo se trata exatamente isso? Disse Ricardo Armon, o homem de cabelos prateados na casa dos 60, que se reconhece como um dos amigos mais antigos e associados de negócios de Eduardo. Seu sotaque americano ainda era forte mesmo falando português fluente após décadas no Brasil. Onde está Rafael? Por que ele não está aqui? E Patrícia, sem ofensa, mas você nunca participou de uma reunião de conselho em toda a história da empresa. Por que começar agora? Respirei fundo. Este era o momento. Podia recuar, fazer desculpas, dizer que cometi erro, deixar tudo voltar ao jeito que era.
Ou pude, pela primeira vez em 35 anos, realmente falar minha verdade com voz clara e sem pedir desculpas. Olhei diretamente para a câmera, imaginando que estava olhando nos olhos de cada pessoa. Senhor Harmon, membros do Conselho, obrigado por se reunirem em tão curto prazo e por sua paciência com esta situação um pouco não convencional. Comecei, mantendo minha voz calma e nivelada. Vou ser direta. Ontem, durante o que deviam ser férias em família, meu filho Rafael me abandonou e seu irmão autista Gabriel no Aeroporto Internacional de Madrid, nos deixando presos em um país estrangeiro onde mal conversamos o idioma. Ele pegou seu voo de conexão para Lisboa e nos deixou sem assistência, sem planos, sem se importar com nossa segurança ou bem-estar. O silêncio e choque foi absoluto. Vi expressões faciais caindo. Janete Leal levou a mão à boca. Carlos Mendonça tirou os óculos como se precisasse limpar para ter certeza de que viu e ouviu corretamente. Lamento profundamente ouvir isso, Patrícia, disse Janete Leal, sua voz relacionada de preocupação genuína. Ela e seu marido foram convidados para jantar em nossa casa muitas vezes durante a vida de Eduardo. Havia conhecido Gabriel quando ele era criança. Isso é absolutamente chocante. Mas com todo respeito, por que uma questão familiar pessoal, por mais terrível que seja, requer uma reunião emergencial do Conselho de Administração? Era a pergunta certa. A pergunta que eu esperava. Por que não é apenas uma questão pessoal, Janete? Respondi, permitindo que a voz fique mais forte, mais firme. O abandono casual de Rafael de suas responsabilidades familiares mais básicas faz parte de um padrão muito maior de comportamento que acredito se conectar diretamente à sua gestão desta empresa. Um padrão consistente de priorizar conveniência pessoal e controle absoluto sobre ética, responsabilidade e os valores fundamentais sobre os quais Eduardo construiu a tecnologia Almeida. Compartilhei minha tela conforme Gregório me ensinou, exibindo a primeira página do dossiê de 47 páginas. Nos últimos 3 anos, Rafael concentrou sistematicamente autoridades de tomada de decisão em si mesmo, eliminou as medidas de supervisão que Eduardo cuidadosamente colocou na prática, marginalizou ou demitiu completamente membros do conselho que questionavam suas estratégias e criou uma cultura corporativa baseada em medo e orientação em vez de colaboração e inovação. As sobrancelhas grossas de Ricardo Harmon se juntaram. Sua expressão mudou de irritada para interessada. Essas são discussões muito sérias, Patrícia. São fatos documentados, Ricardo. Não há dúvidas. Fatos verificáveis. Corrigidos firmemente. Naveguei pelas planilhas que Gregório havia preparado meticulosamente, destacando em amarelo fosforescente cada irregularidade. Aqui, fundos da empresa gastos para despesas pessoais totalizando R$312 mil ao longo de 36 meses. Aqui, decisões de compra de mais de R$5 milhões tomadas sem aprovação necessária do Conselho, conforme exigido pelo Estatuto da empresa. Aqui, remoção sistemática de 17 funcionários de longa data que eram leais à visão de Eduardo, substituídos por pessoas mais jovens, menos experientes, mas crucialmente mais dispostos a não questionar Rafael. Passei para a próxima sessão. Aqui, eliminação completa do conselho consultivo que Eduardo designou especificamente para manter freios e contrapesos. Aqui, reestruturação do Departamento de Conformidade de forma que envia relatórios diretamente para Rafael em vez de para o Conselho. Aqui, mudanças nas políticas de denúncia que conseguiram silenciar funcionários que tentavam relatar problemas. O silêncio agora tinha uma qualidade completamente diferente. Não choque, mas atenção intensa. As pessoas se inclinavam para a frente em suas cadeiras. Carlos Mendonça fazendo anotações freneticamente. Janete Leal com expressão cada vez mais preocupada. Mas a questão não é apenas administrativa ou de procedimentos. Continuei, sentindo confiança crescer com cada palavra. É caráter, é liderança.
É sobre o tipo de pessoa que queremos para representar esta empresa que Eduardo construiu sobre princípios de integridade, responsabilidade social e respeito por todas as pessoas. Naveguei para os e-mails, os que me fizeram mais raiva. Esta é uma comunicação interna de Rafael para gerenciamento sênior, descrevendo funcionários como recursos humanos aplicados e facilmente substituíveis. Este é um e-mail dele para membro do conselho descrevendo sua mãe, eu, como conveniente porque estou tão envolvida com meu irmão autista que nunca questiona nada. Vi Janete estremecer visivelmente com essa última parte. Um homem que vê pessoas, funcionários, família, qualquer um, como ferramentas auxiliares para seu próprio avanço, não tem o caráter necessário para liderar uma empresa fundada sobre valores completamente opostos, declarei. E é por isso que, como acionista majoritária, estou exercendo meu direito legal de suspender temporariamente Rafael Almeida de sua posição como CEO pendente uma investigação completa e independente dessas questões. Pausei para deixar que compreendam. Então continuei. Gregório preparou todos os documentos legais necessários que exigem ratificação formal do Conselho. Janete Leal foi a primeira a se recuperar, limpando a garganta. Patrícia, se tudo o que você está mostrando aqui é verdade, e vou assumir que é, porque sei que você tem idade suficiente e sei que não faria isso levianamente. Então sim, há razões claras para a preocupação. Mas temos que fazer uma pergunta óbvia. Quem dirigiria a empresa durante essa investigação? Não podemos deixar a tecnologia Almeida sem liderança. Encontrei seu olhar através da tela. Eu, Janete. Eu dirigiria. Com orientação total do Conselho e assistência de Gregório, até que um CEO interino permanente possa ser nomeado, declarei calmamente. A risada que explodiu de Ricardo Harmon foi como bofetada física. Alto, desdenhoso, descrente. Você, Patrícia? Ele quase cuspiu as palavras. Perdoe-me por ser franco, mas você nunca demonstrou o menor interesse por esta empresa em todos os anos que eu conheço. Você não tem experiência de negócios, não tem experiência de gestão, não tem conhecimento de nossa indústria. Como você possivelmente poderia? Tenho PhD em matemática aplicada, Ricardo. Interrompi, minha voz cortante como gelo. Pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no MIT. Antes de colocar minha carreira de lado para cuidar do Gabriel quando ele foi diagnosticado aos 2 anos, eu estava no caminho para me tornar chefe de departamento na USP. Publiquei 17 artigos em revistas matemáticas de prestígio. Fui consultora para 3 empresas de tecnologia em algoritmos de otimização. Posso ter escolhido família sobre carreira, mas não confunda essa escolha com incapacidade intelectual ou incompetência. O silêncio agora era absoluto. Até Ricardo parecia atordoado. O que me falta em experiência comercial recente, continuei, minha voz ganhando força, compenso em integridade, comprometimento com a visão original de Eduardo para esta empresa, e sim em inteligência analítica pura. Eduardo sempre dizia que eu via padrões que ele perdia, que minha mente matemática era presente. Aparentemente, ele confiou em vocês o bastante para compartilhar isso, mesmo que eu mesma tenha esquecido disso por décadas. Olhei para cada rosto na tela, um por um. Não estou pedindo para ser CEO permanente. Não quero isso. Mas posso manter esta empresa estável, ética e alinhada com os valores fundamentais enquanto encontramos uma pessoa certa para liderar a longo prazo. E, francamente, depois do que aprendi nas últimas 24 horas sobre como Rafael estava gerenciando as coisas, qualquer mudança será uma melhoria. Janete Leal acenou lentamente, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Na verdade, Patrícia, tenho uma proposta. Você se lembra da doutora Elaine Oliveira? Franzi a testa, pensando. O nome é tão familiar. Ela foi colega de Eduardo no MIT, depois trabalhou na Microsoft Brasil, elaborou o programa de inovação deles. Aposentou-se recentemente após uma carreira muito bem-sucedida em gestão de tecnologia. Eduardo sempre dizia que se algo acontecesse com ele, Elaine era uma pessoa em quem confiaria totalmente para manter a visão da empresa.
Aquela memória voltou então. Eduardo mencionando Elaine vários anos atrás, relatando algo semelhante. Ela estaria interessada em uma posição interna? Janete sorriu mais amplamente. Já sondei ontem à noite quando Gregório me enviou o briefing preliminar. Espero que não se importe com minha presunção, mas quando vi a direção que esta reunião estava tomando, achei melhor estar qualificada. Elaine está empolgada. Ela adorava trabalhar com Eduardo no passado e quer honrar seu legado. Quer falar com você diretamente, mas está aberta à ideia. Por favor, passe meu contato para ela. Há uma coisa que devo mencionar, Janete continuou. Elaine é, como dizer isto diplomaticamente, muito diferente do Rafael no estilo de liderança. Ela é colaborativa, metodológica, profundamente ética, focada em desenvolvimento de equipe em vez de comando e controle. Se a trouxermos, haverá mudanças culturais muito significativas na empresa. Sorri, sentindo algo leve e esperançoso pela primeira vez em dias. Janete, mudança cultural significativa é exatamente o que precisamos. É exatamente o que Eduardo teria querido. Ricardo Armon limpou a garganta, parecendo desconfortável. Patrícia, devo me desculpar pela minha ocorrência anterior. Estava fora de linha. Se Eduardo confiava em seu intelecto tanto quanto você diz, e claramente confiava já que deixou 51% da empresa em suas mãos, então nós devemos confiar também. Acenei graciosamente, aceitando a desculpa. Entendo que isso é chocante para todos. Eu mesma estou chocada por estar fazendo isso. Mas às vezes as situações nos forçaram a encontrar a coragem que não sabíamos que tínhamos. Carlos Mendonça, que havia ficado silencioso até agora, finalmente falou. Propomos que aprovemos a suspensão temporária de Rafael Almeida como CEO pendente investigação completa das irregularidades apresentadas por Dona Patrícia. Proponho também que Patrícia Almeida assuma como presidente do Conselho com autoridade executiva interina, trabalhando com Gregório e com a doutora Elaine Oliveira, se ela aceitar, para estabilizar a empresa e realinhar com valores fundamentais. Eu concordo, Janete disse imediatamente. Gregório, voltando ao seu papel formal como advogado corporativo, anunciou. Moção foi apresentada e concordada. Procedemos para a votação. Todos a favor? Mão por mão, através dos quadrados digitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unânime. Um movimento passado por unanimidade. Gregório anunciou formalmente. Rafael Almeida está por este meio suspenso como CEO da Tecnologia Almeida, efetivamente e imediatamente. Todos os acessos corporativos e funções são temporariamente revogados, pendentes de investigação completa. Patrícia Almeida assume o cargo de presidente do Conselho com autoridade executiva interina. Exalei um suspiro longo e trêmulo. Tinha acontecido. Realmente aconteceu. Em menos de 25 minutos, eu havia fundamentalmente alterado o curso da vida do meu filho. Assumido o controle de uma empresa que ignorava por 35 anos e me colocado em posição de liderança que nunca imaginei ocupar. Sugiro nos reunirmos novamente em 48 horas para discutirmos intervalos de investigação, estrutura de liderança interna e comunicação com funcionários e clientes. Gregório disse eficientemente. Também recomendo fortemente que esta reunião e suas razões permaneçam previstas até termos do plano de comunicação adequados em vigor. Todos concordaram. A reunião começou a se dissolver, quadrados de vídeo desaparecendo um por um. Janete ficou até o final. Patrícia, ela disse quando estávamos sozinhas, você foi incrível. Eduardo ficaria tão orgulhoso. E eu sinto muito, profundamente, pelo que Rafael fez com você e Gabriel. Se precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Obrigada, Janete. Isso significa mais do que você imagina. Quando a tela finalmente ficou preta, desliguei o laptop e simplesmente sentei ali por longo momento, olhando meu reflexo no monitor escuro. Quem era essa mulher?
Essa mulher que acabou de assumir o controle de uma empresa de tecnologia multimilionária enquanto estava sentada em um quarto de hotel em Madrid. Essa mulher que encontrou uma voz que havia sido silenciada por décadas. Uma batida suave na porta cortou meu transe. Carmen espiou. Gabriel atrás dela. Tudo bem, senhora? Terminou tudo? Gabriel estava um pouco preocupado. Sim, disse, levantando-me e abrindo os braços para Gabriel, que se moveu hesitantemente. Terminei tudo. Terminei muito, muito bem. Gabriel me abraçou brevemente. Todo o contato físico que poderia tolerar. Então se demorou. Você parece diferente. Mais alta. Mas não é mais alta. Eu medi você no batente da porta. Talvez apenas... Mas você? Ele observou com sua característica de honestidade. Das bocas dos autistas, pensei, sorrindo através de lágrimas súbitas. Acho que sim, Gabriel. Acho que sim. Enquanto eu trocava para roupas mais confortáveis após a reunião, meu telefone começou a explodir com mensagens. Gregório I. Parabéns, Dona Patrícia. Você foi magnífica, verdadeiramente impressionante. Eduardo estaria radiante de orgulho. Depois, Janete Leal. Você foi incrível. Falei com Elaine. Ela quer se encontrar com você amanhã via vídeo. Está livre com possibilidade de honrar o legado de Eduardo. E então, necessariamente, Rafael. Não mensagens de texto desta vez, mas um e-mail longo enviado às 14h47, horário de Madrid, que deve ter sido escrito imediatamente após descobrir o que aconteceu. Assunto: você enlouqueceu completamente. Mãe, não sei o que Gregório te disse, mas você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Suspender-me? Suspender-me? Depois de tudo que fiz por aquela empresa? Depois de aumentar os lucros em 32% em 5 anos? Depois de trabalhar 80 horas por semana, enquanto você ficava em casa brincando com o terapeuta do Gabriel? Você não tem ideia de como dirigir uma empresa. Vai afundar a Tecnologia Almeida em 3 meses. Todos os nossos clientes vão fugir. Nossos concorrentes vão nos destruir. Os funcionários vão sair em massa. E vai ser sua culpa. Quanto ao abandono no aeroporto, você está sendo dramática. Eu estava cansado, estava frustrado. O Gabriel teve uma de suas crises e arruinou tudo novamente. Como sempre. E na vez de finalmente admitir que ele é um problema que precisa ser gerenciado profissionalmente, você o defende como sempre fez. Esse seu surto de independência vai acabar mal. Para você, para Gabriel, para a empresa. Espero que esteja preparada para as consequências quando tudo desmoronar. E não se engane! Você lutará contra isso. Tenho advogados. Recursos tenho. Tenho aliados no conselho que você nem conhece. Esta guerra está apenas começando. Rafael. Li o e-mail 3 vezes, sentindo cada insulto, cada palavra desdenhosa, cada ameaça. A velha Patrícia teria entrado em pânico. Teria ligado imediatamente, implorando perdão, revertendo tudo, qualquer coisa para evitar conflitos, para restaurar a paz. Mas essa Patrícia havia sido deixada para trás em Madrid ontem. Em seu lugar estava alguém novo, alguém mais forte. Encaminhei o e-mail para Gregório com nota simples. Para seus arquivos legais. Vamos precisar disso quando ele tentar alegar que está sendo racional e cooperativo. A resposta de Gregório veio em segundos. Exatamente o que eu pensei. Ele está construindo nosso caso para nós. Continuei guardando tudo. Guardei o telefone e me juntei a Gabriel e Carmen na sala de estar. Ele havia completado um dos quebra-cabeças de 1000 peças, uma imagem do Coliseu de Roma, em apenas 3 horas, suas habilidades de reconhecimento de padrões em pleno vigor. Bonito, Gabriel, elogiei genuinamente. Foi fácil. As pedras têm padrão repetitivo a cada 47 peças, ele explicou, tocando diferentes elementos. Uma vez que percebi, foi só seguir a sequência. Carmen me olhou com admiração. Ele é extraordinário. Fez em 3 horas o que levaria dias para a maioria das pessoas. Ele é mesmo extraordinário,
concordei, sentindo onda de amor materno. Carmen, posso perguntar uma coisa? Claro, senhora. Se decidirmos ficar na Espanha mais alguns dias, conhecemos algum lugar tranquilo onde Gabriel pudesse ver o oceano? Não turístico, sossegado. Os olhos dela brilharam. Sim, tenho prima que mora em Cádiz, no sul. É cidade antiga, muito linda, com praias que não são tão lotadas. 3 horas de trem de Madrid. Posso ligar para ela, ver se tem apartamento disponível para alugar? Olhei para Gabriel. O que você acha, querido? Quer ver o Oceano Espanhol antes de voltarmos para casa? Ele leva isso a sério, do jeito que sempre fazemos com decisões. Oceano é oceano. As ondas seguem as mesmas leis da física em todo lugar. Mas sim, gostaria de comparar padrões de ondas do Atlântico Norte com o Atlântico Sul quando voltarmos ao Brasil. Seria experimento científico válido. Ri pela primeira vez em dias, um riso genuíno e leve. Então está decidido. Carmen, por favor, ligue para sua prima. Vamos para Cádiz por alguns dias. Naquela noite, depois de Gabriel ir dormir, sentei na varanda da suíte, olhando as luzes de Madrid e fazendo planos. Planos reais, meus próprios planos, pela primeira vez em décadas. Não seguiríamos o itinerário que Rafael havia criado. Não íamos para Lisboa, para os museus e catedrais que ele escolheu. Em vez disso, criaríamos nosso próprio caminho. Alguns dias em Cádiz vendo suas praias. Depois de volta ao Brasil, mas não para São Paulo, para o Rio de Janeiro, como Gabriel queria. E no Rio, viveríamos. Realmente viveríamos, não apenas existiríamos. Eu dirigia a empresa remotamente, enquanto Elaine fazia o trabalho do dia a dia. Gabriel exploraria, fotografaria, talvez até encontrasse comunidade de outros artistas neurodivergentes. Nós dois finalmente respirando, livre da sombra constante de Rafael e suas expectativas, suas críticas, sua impaciência. Meu telefone tocou. Número desconhecido com código de área do Brasil. Alô? Dona Patrícia? Aqui é Elaine Oliveira. Janete me passou seu contato. Espero não estar ligando muito tarde aí em Madrid. Não. Que bom falar com você, doutor Oliveira. Por favor, chame-me de Elaine. Sua voz era calorosa, confiante, com leve sotaque americano de anos morando nos Estados Unidos. Janete me contou o que aconteceu. Sobre Rafael, sobre o aeroporto, sobre a reunião de hoje. Dona Patrícia, quero que saiba, o que você fez foi extremamente corajoso. Ou extremamente imprudente, respondi honestamente. Ainda não decidi qual. Ela riu. Pode ser ambos. Coragem muitas vezes parece imprudência de fora. Mas escute, não vou tomar muito do seu tempo agora. Só queria fazer contato inicial, deixar você saber que estou seriamente interessada em ajudar. Eduardo era mentor e amigo. Seria uma honra proteger o que ele construiu. Isso significaria o mundo para mim, Elaine, para nós. Eduardo sempre falou bem de você. Ele era homem especial. E pelo que Janete me disse, você também é uma mulher muito especial. PhD em matemática pelo MIT? Eduardo nunca fez isso. Eu também havia esquecido, admiti tristemente. Enterrei aquela parte de mim há tanto tempo que nem sabia mais que existia. Bem, hora de desenterrar então, Elaine disse com determinação gentil. Vamos ter uma reunião adequada em 2 dias? Depois que você tiver chance de respirar um pouco? Sim, perfeito. Estarei em Cádiz, no sul da Espanha, mas tenho laptop. Cádiz? Cidade linda. Aproveitem o desvio e transformaram em mini-férias. Espero. Aprendi com uma amiga sábia que transformar desastres em oportunidades é marca de boa liderança. Já está pensando como CEO? Elaine riu. Vamos conversar em breve, Patrícia, e parabéns novamente. Sei que deve estar assustada, mas está fazendo a coisa certa. Confie. Depois que ela desligou, fiquei por muito tempo sentada na varanda, processando a surrealidade de tudo. Há 48 horas, eu era mãe passiva, viúva invisível, cuidadora em tempo integral. Agora era presidente de conselho de empresa de tecnologia,
oportunidade de mudança para nova cidade, falando com CEO interina sobre estratégia de negócios. Quem era essa pessoa que eu estava me tornando? E por que demorou tanto tempo e tão brutal abandono para ela emergir? 3 dias depois, Gabriel e eu estávamos na varanda do pequeno apartamento privado em Cádiz, observando o pôr do sol sobre o Atlântico. A prima de Carmen, Lucia, nos havia recebido calorosamente nesta cidade milenar de casas brancas e praias douradas. Gabriel estava no paraíso. Acordava cedo todas as manhãs, ou seja, para a praia com sua câmera e caderno, passando horas fotografando ondas, medindo intervalos entre elas, criando gráficos complexos de padrões que só seu cérebro conseguia ver completamente. Mãe, olha, ele me mostrou seu caderno cheio de equações e desenhos. As ondas aqui quebram 2,3 segundos mais rápido que as de Santos no Brasil. É por causa da corrente do Estreito de Gibraltar. Muda a física toda. Fascinante, querido. Você poderia escrever um artigo científico sobre isso. Seus olhos se arregalaram com a possibilidade. Artigo científico? Eu? Por que não? Você tem dados, observações, análises. É exatamente o que os cientistas fazem. Pela primeira vez, vi algo novo no rosto de Gabriel. Ambição. Não a ambição tóxica e egocêntrica de Rafael, mas a curiosidade pura e desejo de contribuir para o conhecimento humano. Durante aqueles dias pacíficos em Cádiz, eu também estava mudando. Todas as manhãs, acordava antes do amanhecer e trabalhava por 2 horas em meu laptop, revisando documentos da empresa, participando de reuniões virtuais com Gregório e Elaine, começando a entender as complexidades do negócio que Eduardo havia construído. Descobri o que amava. A análise, os padrões nos dados financeiros, os problemas de otimização, tudo ressoava com minha mente matemática adormecida. Uma semana após a reunião do conselho, tive minha primeira conversa longa com Elaine Oliveira, via videoconferência, Gabriel desenhando silenciosamente ao meu lado. Então, Patrícia, falemos claramente, Elaine começou, seu rosto inteligente e bondoso na tela. Esta empresa tem ossos bons, fundação sólida que Eduardo colocou, mas Rafael criou uma cultura tóxica. Medo, comando e controle, obsessão com lucros de curto prazo à custa de sustentabilidade de longo prazo. Como consertar isso? Lentamente, cuidadosamente, com transparência total. Primeira coisa, precisamos falar com funcionários, todos eles. Explicar a mudança de liderança sem demonizar Rafael, porque ainda é seu filho e muitos funcionários o respeitam, mesmo temendo-o. Depois, reimplementar estruturas de governança que ele desmontou. Trazer de volta alguns dos funcionários veteranos que ele demitiu, se quiserem voltar. Crie canais de comunicação reais onde as pessoas possam falar sem medo. Quanto tempo vai levar? Honestamente, 6 meses a 1 ano para mudança cultural real. Mas vamos ver melhorias nas semanas se fizermos certo. E Rafael? Ele está ameaçando processos, dizendo que vai lutar. Elaine suspirou. Deixa eu ser franca. Rafael é esperto. Trabalhei com muitos CEOs como ele. Tipo que confunde controle com liderança, que vê compaixão como fraqueza. Vai lutar porque a identidade dele está completamente ligada ao ser CEO. Sem isso, ele não sabe quem é. Então o que faço? Você oferece o caminho de volta, Elaine disse gentilmente. Mas não como CEO. Nunca mais como CEO. Talvez como diretor de desenvolvimento de produto, algo onde seu conhecimento técnico é importante, mas ele não tem poder sobre as pessoas. Mas só depois da terapia séria. Crescimento real. Mudança demonstrável. Ele aceitaria isso? Um rebaixamento tão grande? Depende se ele quer estar na empresa ou quer ser o chefe. Se for o primeiro, tem futuro. Se for o segundo, então não há lugar para ele. Essa conversa ficou comigo por dias. Rafael era meu filho. Eu o amava. Mas o amor não significa permitir um comportamento destrutivo. Amor verdadeiro, às vezes, significa consequências firmes.
2 dias antes de nossa partida programada de Cádiz de volta ao Brasil, tomei a decisão. Enviei uma mensagem para Rafael, comunicação primeira direta do aeroporto. Rafael, sei que está furioso, tem direito de estar, mas precisa entender. O que fiz não foi para puni-lo, foi para salvar a empresa do pai e, honestamente, para salvá-lo também. O caminho que estava seguindo, controle total, isolamento, tratando pessoas como objetos, estava te destruindo por dentro, mesmo que não conseguisse ver. Aqui está o que posso oferecer. Quando a investigação terminar, se você quiser voltar, há lugar para você. Não como CEO, isso acabou, mas como líder técnico, contribuindo com seu conhecimento específico em papel que não envolve gerenciamento de pessoas até que possa demonstrar mudança real. Isso requer terapia. Não terapia cosmética de 2 sessões, mas trabalho profundo com um profissional qualificado por pelo menos 6 meses. Exige humildade sincera. Requer aceitar que você cometeu erros graves e precisa mudar. Se isso parece rebaixamento intolerável, entendo se escolher ir para outro lugar. Daremos referências honestas e generosa pagamento de saída. Mas se escolher e crescer, terá meu apoio total. Você é meu filho. Sempre será. Mas ser filho não significa que possa liderar empresa sem ter o caráter necessário para isso. Com amor, mãe. Não esperava a resposta imediata. E não recebi. Mas 3 dias depois, quando já estávamos de volta a Madrid preparando o voo para o Brasil, recebi uma mensagem curta. Preciso de tempo para processar. Mas não estou descartando. Vou pensar. Era começo. Pequeno, relutante, mas era algo. O Rio de Janeiro nos recebeu com céu azul brilhante e calor tropical, que fez Gabriel sorrir imediatamente ao sair do aeroporto. Casa, ele disse simplesmente. Cheira como casa. Gregório havia arranjado um apartamento perfeito no Leblon. 2 quartos, luminosos, com pequena varanda onde conseguíamos ver uma fatia de oceano entre prédios. Perto da praia para Gabriel, perto de tudo que precisávamos, mas tranquilo o suficiente para não ser opressivo. Teresa, a assistente que Gregório contratou, nos esperava com chaves e sorriso largo. Bem-vindos, preparei tudo, ela disse, nos guiando pelo apartamento. Na geladeira tem comida básica, o cronograma visual do bairro está aqui para Gabriel, números de emergência na geladeira. Nos 3 meses seguintes, construímos uma vida nova. Gabriel encontrou ritmo próprio. Acordar cedo, caminhar na praia, fotografar, desenhar padrões, almoçar, aula de música 3 vezes por semana, jantar, tempo tranquilo desenhando ou com seu tablet, cama sempre no mesmo horário. Conheceu outros autistas neurodivergentes através de Teresa, formou algo parecido com círculo social. Não amizades típicas com longas conversas, mas conexões genuínas baseadas em interesses compartilhados. Eu mergulhei no trabalho da empresa com intensidade que me surpreendeu. Com Elaine implementando mudanças no dia a dia e eu supervisionando estratégia de alto nível do conselho, a tecnologia Almeida estava se transformando. Funcionários veteranos voltando. Cultura de medo sendo recompensada por colaboração. Lucros? Caíram avançando nos primeiros meses, mas começou a se recuperar conforme a moral melhorava e a inovação voltava. E Rafael? Silêncio por 6 semanas. Depois, surpreendentemente, uma mensagem. Comecei a terapia. A terapeuta em São Paulo especializada em executivos e questões de controle. 2 sessões por semana. É difícil. Mas estou tentando. Respondi imediatamente. Orgulhosa de você. Continue. Vale a pena. 3 meses após nosso abandono em Madrid, recebi uma ligação inesperada. Rafael, mas voz diferente. Menos arrogante, mais humano. Mãe? Sou eu. Oi, Rafael. Como está? Diferente. Trabalhando em coisas. Dr. Chen me ajudou muito. Muita coisa. Sobre como tratei você, Gabriel, funcionários. Sobre por que preciso tanto controle. Esperei, deixando ele falar. Posso visitar? Você e Gabriel, só um dia. Só para conversar. Não sobre empresa. Só família.
Olhei para Gabriel, que estava desenhando na mesa de jantar, ouvindo. Gabriel, Rafael quer nos visitar, passar um dia aqui conosco. Como se sente sobre isso? Gabriel colocou o lápis para baixo, considerando. Ele mudou? Diz que está tentando mudar. Então pode vir. Mas se gritar com você, ele precisar ir embora. Voltei ao telefone. Pode vir, Rafael, mas sem gritar, sem criar drama. Se fizer Gabriel ou eu desconfortável, terá que ir embora. Entendido. Obrigado, mãe. Sério, obrigado. Ele veio no fim da semana seguinte. Quando abri a porta, fiquei chocada. O policiamento executivo estava desaparecido. Em seu lugar estava homem de jeans e camisa simples, barba por fazer, olhos vermelhos de ter chorado recentemente. Oi, mãe, sua voz cortante. Entre, Rafael. O que se passou foram as 6 horas mais honestas que já tivemos como família. Rafael pedindo desculpas. Verdadeiras desculpas, não desculpas performáticas. Chorando. Admitindo coisas ocultas sobre como tratou pessoas, explicando a terapia, reconhecimentos dolorosos, o trabalho que estava fazendo. Gabriel, surpreendentemente, foi quem disse a coisa mais profunda. Rafael precisa de ajuda com coisas diferentes que eu. Eu preciso de ajuda com filhos e pessoas. Rafael precisa de ajuda com sentimentos e controle. Todo o mundo precisa de ajuda diferente. Não tem problema. Aquela simplicidade sem julgamento, cortava Rafael completamente. Ele chorou nos braços do irmão mais novo. Finalmente. Finalmente deixando anos de ressentimento e vergonha. Não foi cura instantânea. Rafael ainda tinha um trabalho longo pela frente, mas era o começo real. 6 meses depois. A galeria em Ipanema estava cheia de pessoas admirando a exposição de Gabriel. Padrões do Atlântico, matemática das ondas. Suas fotografias acompanhadas por equações e gráficos, arte encontrando ciência. Rafael estava lá, ajudando quando Gabriel estava sobrecarregado, traduzindo perguntas, criando espaço para seu irmão brilhar. Ele havia aceitado a posição de diretor de inovação acessível na empresa, desenvolvendo software para usuários neurodivergentes. Trabalhava 3 dias presencialmente em São Paulo, 2 dias remotamente do Rio, visitando-nos semanalmente. Não era o Rafael de antes. Era melhor, mais humilde, mais humano, mais conectado. Elaine permaneceu como CEO direta, liderança que a empresa precisa. Eu continuo como presidente do conselho, amando o trabalho estratégico, amando finalmente usar minha mente. E Gabriel? Florescendo de formas que nunca imaginei. Sua exposição ganhou atenção nacional. A Universidade Federal do Rio ficou interessada em suas análises de padrões de ondas. Comunidade de amigos neurodivergentes. Vida própria e plena. Enquanto a galeria se esvaziava, nós 3 caminhamos pela praia do Leblon. Ondas quebrando em seu ritmo eterno. Gabriel seguindo padrões que só ele via. A família funcionava melhor agora, ele declarou, como se provasse teorema matemático. Rafael riu baixinho. Sim, funciona. Porque paramos de fingir e começamos a ser reais. Olhei para meus 2 filhos, tão diferentes, ambos crescendo, ambos finalmente encontrando seus caminhos, e senti paz profunda. A ligação que mudaria tudo não foi aquela para Gregório no aeroporto de Madrid. Foi a ligação dentro de mim mesma, finalmente atendida após 68 anos de silêncio. A voz que disse, você importa, seus sonhos importam, seu intelecto importa, sua felicidade é importante. Às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados no abandono mais brutal. Às vezes, ser deixado para trás é exatamente o que precisa para finalmente seguir em frente. E às vezes, as famílias precisam quebrar completamente para serem reconstruídas como algo mais forte, mais verdadeiro, mais belo do que nunca foram. E chegamos ao fim dessa história. Agora eu quero saber de você. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota daria para essa narrativa? Escreve aí nos comentários, vou adorar saber. E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Até mais.